bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma videoaula, aquela que nós vamos falar exatamente sobre um assunto que tem causado algumas dúvidas e complicações de entendimento, né? É a tal da coparticipação ou, né, a franquia. Qual a diferença da coparticipação para a franquia? Nós vamos ver hoje a diferença delas, né? Ou se vale a pena fazer um plano com coparticipação, sem coparticipação, é furada fazer o plano com coparticipação. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, o que é a coparticipação? A coparticipação é o valor devido à operadora em razão da realização de um procedimento ou evento em saúde, ok? Isso é a coparticipação na forma direta, na forma prática, né, do dia a dia. É uma mensalidade mais em conta que o cliente paga, mas em contrapartida, toda vez que ele fizer a utilização desse plano, ele vai ter uma pequena participação a ser paga por ele e não pelo plano. Isso é a coparticipação. Então, já podemos deduzir que um plano sem coparticipação, o cliente vai pagar uma mensalidade mais alta do que um plano com coparticipação. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho essa tabela, é uma tabela da Unimed, plano empresarial de 2 a 29 vidas. Olha aqui a informação com coparticipação. Vou pegar o primeiro produto aqui, que é o produto estilo, de 0 a 18 anos, está 214, ok? Se eu ver a tabela de baixo, o mesmo produto estilo de 0 a 18 anos está 262 e aqui em cima 214, tá vendo? Ou seja, o plano sem coparticipação ele é mais caro do que o plano com coparticipação, exatamente porque o plano com coparticipação, o cliente, o beneficiário, ele assume a responsabilidade de pagar um percentual. Que percentual é esse? Esse percentual ele é fixo, ele é variável, ele depende, ele fica livre nas operadoras. Cada operadora pratica um percentual, um valor fixo, outras já, elas têm seguido mais ou menos o mesmo valor, o mesmo percentual. Não tem variado muito não, tá? O que é importante a gente saber? Que a coparticipação nos planos que são ofertados no varejo, no mercado, eles têm seguido uma linha. Que linha é essa? A coparticipação ela é somente para a parte ambulatorial, ou seja, a parte de consultas e a parte de exames. Então, quando a gente fala na parte hospitalar, que é a parte mais cara, né, na medicina, que aí é onde nós temos as cirurgias, a internação, tá ok? Essa parte não tem coparticipação, tá? Então a coparticipação ela fica ali na parte de consultas e exames. Quando o plano é de autogestão, aí eu estou falando daqueles planos de saúde de órgãos, tipo GEAP, que é o plano dos servidores públicos, aí eles têm administração própria, né? Então eles podem criar algumas regras ali que vá além do que é praticado no mercado. Por exemplo, a coparticipação deles inclui a parte de cirurgia e internação. Ou seja, a coparticipação de um plano, né, desse de autogestão que tenha essa modalidade, o cliente ele vai pagar bem mais de coparticipação do que, por exemplo, um plano desse aqui da Unimed, que ele não tenha a coparticipação em cirurgia e internação, somente em consulta e exame. Mas muito bem, a pergunta, vale a pena ou não vale? Veja só, vamos supor que a empresa, vamos pegar por exemplo um plano empresarial, né? A empresa, o empresário, o dono da empresa, o patrão, pague o plano 100% para o funcionário, né? Ele, nesse formato, é interessante que ele coloque um plano com coparticipação. E essa coparticipação, quem vai pagar ela é quem? O funcionário. Ele está pagando a mensalidade, mas a coparticipação é do funcionário. Dessa forma, gera uma certa responsabilidade de utilização por parte do beneficiário, porque se ele usar, ele sabe que ele vai pagar um percentual ou um valor na consulta, né, ou no exame. Então, a coparticipação ela serve para a operadora e para o beneficiário também como um moderador.
enquanto o beneficiário de fato só vai utilizar se ele precisar, porque ele sabe que ele vai pagar. Então a operadora também vai ter uma resposta positiva, porque ela tem que dar cobertura, tem, mas ela vai dar cobertura de fato quando o beneficiário necessitar, porque ele sabe que está saindo do bolso, né? A outra situação é a seguinte: se o cliente ele faz um plano de saúde para prevenção, ele não tem uma utilização, sabe, exagerada, alta, vale a pena a coparticipação, porque eu julgo que o plano com coparticipação ele é um plano de forma justa. Por quê? Porque você paga uma mensalidade mais baixa do que o plano sem coparticipação e você só vai pagar um pouquinho a mais se você utilizar, né? Então eu vejo uma certa justiça nessa dinâmica aí, né? Então o que é importante a gente notar? Cada produto ele vai ter um diferencial nessa regra de coparticipação. Por exemplo, essa coparticipação nessa tabela empresarial da Unimed, da CNU, né, ela tem uma coparticipação de consulta em R$ 25,00, uma consulta e pronto-socorro de R$ 50,00, exame do grupo 1, né, esses exames do grupo 1 são resumidamente os exames simples, né, os exames de grupo 2 são os exames mais complexos, né, especiais, e tem um teto aqui, ó, no caso do grupo 1 limita-se a R$ 30,00. No caso do grupo 2, limita-se a 140. As sessões, né, as fisioterapias, são R$ 15,00 de coparticipação que o beneficiário irá pagar, né? Outro ponto interessante, ó, é que ele coloca um limitador mensal por beneficiário, que não é cumulativo, isso aqui é importante. Ou seja, qual é o limitador? R$ 200,00. Então, se em cada grupo desse aqui a pessoa chegou a 250, ela só vai pagar quanto? R$ 200,00. E não é cumulativo. Vamos supor que no mês ela chegou a gastar aí R$ 250,00 de consulta, que ela deveria pagar de coparticipação. Mas qual é o limitador mensal? R$ 200,00. Logo, ela vai pagar R$ 200,00 e é não cumulativo. Esses 50 que passou, a operadora não pode cobrar no mês seguinte dela. Ela vai cobrar somente os R$ 200,00. Ok? Qual é a diferença da coparticipação para a franquia? Em suma, é a mesma coisa, porque o cliente ele vai pagar um valor de franquia, ou ele vai ter um plano, uma mensalidade mais em conta do que o plano sem franquia. A diferença primordial ela vai estar no momento que esse valor ele é pago, né? Enquanto a coparticipação, o beneficiário paga ele, mas não na hora, vem cobrando numa fatura posterior, tá certo? E a franquia não. A franquia é um valor que o próprio estabelecimento, a própria rede credenciada do convênio, recebe esse valor do beneficiário. E o beneficiário tem que desembolsar ele na hora. Então, se ele for fazer uma consulta, se o plano dele prevê franquia, então quer dizer que ele vai pagar, nesse caso aqui é uma tabela da Smile, né? Ele vai pagar R$15 na hora, ele tem que desembolsar lá na hora no consultório e pagar na clínica e pagar os R$15. Enquanto se for coparticipação, esses R$25 ele não é pago na hora. Ele vai ser pago, mas ele vem depois em cobrança de fatura, tá? Então, essas duas comparações entre coparticipação e franquia é importante você entender. Então, a franquia você paga na hora do atendimento e a coparticipação você paga posteriormente na sua fatura, junto com a sua mensalidade do plano de saúde. Em resumo, é isso. Então, fica a dica para você observar. Cada produto que tiver a coparticipação, você olha os diferenciais. Mas, em tese, você sabe que é um valor que o cliente vai pagar toda vez que ele utilizar. Lembrando que os produtos que são comercializados no mercado no varejo, eles costumam ser a coparticipação, na verdade, somente em consultas e exames. Alguns ainda têm um valor fixo de coparticipação no caso de internação, mas não é um valor grande, é um valor simbólico. Por exemplo, ele vai pagar R$100 se ele ficar internado um dia ou 10 dias, ele vai pagar os R$100, né, por evento. Então, se ele entrar 2 vezes durante o mês para internação,
ele vai pagar aquele valor 2 vezes. No caso aqui da Unimed, a gente não vê essa cobrança para a internação, mas se a gente for para outros produtos, a gente pode encontrar uma situação assim. Então, e a franquia é aquilo que eu expliquei, em que você paga na hora, você desembolsa esse valor na hora ali da realização do procedimento ou da consulta ou do exame. Muito bem, pessoal, é simples dessa forma, né? A gente não precisa complicar, tá ok? Fica a dica aí justamente para olhar a regrinha da coparticipação em cada tabela, em cada produto. Mas em suma, coparticipação é isso, tá ok? Foi muito bom, espero que você tenha aproveitado, tenha pego as dicas aí e até a próxima videoaula. Grande abraço!